Zeca, não vai jogar fora não. Amém. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Amém. Amém. Estão todos com o boletim na mão? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus tem, a cada semana, Deus tem trazido algo tremendo ao nosso coração. E eu tenho aprendido muito com o que Deus tem nos trazido, é precioso demais. Eu tenho posto em prática na minha vida, e a minha oração é que para que cada um de vocês esteja não só entendendo, mas fazendo uso daquilo que Deus tem nos entregado a cada domingo. Amém, queridos? Amém. Deus tem falado conosco de maneira poderosa sobre ministradores de caos. Muitas vezes se levantando para nos desanimar, para nos derrubar, para nos separar, para nos fazer desistir da caminhada com o Senhor. E o que acontece, querido? Deus tem trazido para nós ouro, Deus tem trazido para nós pérola. Deus tem nos dito o seguinte, querido, que nossa alma, querendo ou não, vai estar sempre sendo ministrada. Sempre sendo ministrada. E o que acontece é que nós vimos durante essas semanas que um homem, que a palavra o reconhece como um homem segundo o coração de Deus, que é Davi, ele passa por uma situação de dor, de calamidade, uma circunstância qualquer, onde no Salmo 42 ele se levanta, se posiciona de maneira, dizendo o seguinte, que as lágrimas dele, portanto a dor que ele estava passando, ministravam, alimentavam a alma dele. E o que a dor dele ministrava, querido, ao coração, à alma dele, era o seguinte: onde é que está o teu Deus, amado? Onde é que está o teu Deus que permite você passar por essa situação? E no caso, querido, essa circunstância, no caso, esse ministrador de caos que se levanta diante de Davi, que se levanta ministrando na alma de Davi, além de questionar a existência de Deus, questiona a eficácia. Você consegue entender isso, querido? Questionando a eficácia do Deus, falando assim, não adianta nada, porque você vai olhar no versículo 4, o que acontece? O salmista declara o seguinte, que ele tinha ido ao culto, querido, que ele tinha ido louvar o Senhor, e esse ministrador de caos se levanta falando assim, não valeu de nada você ter feito isso. Você foi à igreja, você louvou a Deus, você semeou, você orou, você recebeu oração, o pastor lá na frente disse que você é uma bênção, que há promessas para a sua vida, e você sai de lá, querido, e recebe uma ministração na alma dessa, dizendo assim, de nada valeu isso. Mas a palavra tem nos ensinado, amado, que nós temos um posicionamento, nós temos uma herança, uma posição que nós temos que tomar, porque foi uma herança entregue pelo Senhor, já há muitos anos, já há muito tempo, para aqueles que são servos. Você é servo, querido, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E essa herança, querido, foi nos entregue, e nós vemos isso em Isaías 54, versículo 17, que diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém, queridos? Então, amado, nós temos que fazer uso desse versículo, nós temos que tomar essa herança, tomarmos posicionamento, nos posicionarmos diante desses ministradores de caos, seja qual for.
nós estudamos aqui, Deus nos trouxe revelação de vários. Deus falou sobre inveja. Deus falou sobre muitos. E a cada um desses, o que o Senhor tem nos dito é: o posicionamento é seu. Você é que tem que se levantar e se posicionar e dizer, e ministrar a tua alma e dizer a esse ministrador assim: cale-se. Você consegue entender, igreja? Amém? Amém. Isso foi entregue na minha mão e na sua. Por isso, amado, quando nós fomos atacados por sentimentos que tentam ministrar o caos na nossa alma, nós temos que tomar esse tipo de posicionamento. E hoje, amado, nós vamos falar sobre mais um ministrador de caos, que no caso, para mim, é uma das armas, amado, mais devastadoras e sutis do arsenal de Satanás. Hoje nós vamos estar falando de um sentimento de rejeição cravado no coração do homem. Portanto, o título da mensagem é Expulsando o Ministrador de Caos, sentimento de rejeição. E no versículo base nós podemos ler Isaías 53, o versículo 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Você pode repetir esse versículo, por favor, a igreja inteira? 1, 2, 3 e... Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Houve uma variedade de línguas aqui, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, querido? Glória ao Senhor. Amém, amados? Então, olha só, querido, na maioria das vezes, esse sentimento é plantado, amado, de forma quase que imperceptível. Muitas vezes a gente nem dá muita importância a essas coisas, porque sentimento de rejeição, amado, muitas vezes acontece lá atrás, muitas vezes ainda na nossa infância, sabe, amados, uma rejeição durante a época da escola, um relacionamento que eu tive no passado, ou muitas vezes, amado, por eu ter ido numa oferta de trabalho e lá tinha um concorrente e na verdade ele foi passado na minha frente, eu fui rejeitado, escolheram ele, não a mim. Ou de repente eu tenho um irmão e no meu coração o sentimento que surge é que parece que o meu pai prefere aquele meu irmão do que a mim. Então esse sentimento, amado, de rejeição, ele começa a entrar no nosso coração, começa a ministrar na nossa alma. E são coisas, querido, pequenas. São coisas pequenas que nem citamos, porque às vezes, amado, a aparência da fragilidade que elas representam, a princípio parecem imperceptíveis. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. Mas que no final das contas, amado, acabam direcionando como um timão de barco. Você sabe o que é um timão de barco? Você já viu um navio, já viu o tamanho do navio, querido? É enorme. Você já percebeu isso? Timão, se você for perceber, é algo que guia. Ele fica mais ou menos na parte de trás, debaixo do navio. E ele guia para onde quer que o navio vá. Se você girar o volantezinho lá, o timão gira e o navio inteiro é conduzido naquela direção. Então o que acontece, querido? Muitas vezes, essas coisas que a princípio parecem pequenas, começam a direcionar as nossas vidas e nós começamos a caminhar no sentido que esse sentimento de rejeição começa a nos condicionar. Olha que coisa. Você está conseguindo entender, querido? Mais ou menos, amém? Amém. Se você está entendendo mais ou menos, a gente está no princípio da mensagem, já está bom. Viu, querido? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, amados, o que nós temos que entender é que nós precisamos identificar esses sintomas. Porque o que acontece, amado? Muitas vezes eu olho, sabe, e vejo, vamos supor, vejo uma árvore. E eu olho para aquela árvore e eu vejo os seus ramos meio que
secos, sabe? Meio que queimados, maltratados, não vejo frutos, sabe? E às vezes eu quero tratar os ramos. Amado, eu tenho um negócio para dizer para você. Se o problema for na raiz, você vai tratar os ramos e não vai funcionar. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. Muitas vezes nós temos que ir na raiz. Nós temos que ir na raiz. Nós temos que ir na raiz, mas o que acontece é que nós não temos como ver a raiz. Mas temos como ver os ramos, os frutos, que são, no caso, os sintomas. Olha o que diz, meu amado, Romanos 11, o versículo 16, a parte B, diz assim: se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, querido, o versículo está dizendo que se a raiz é santa, os ramos vão ser santos, os frutos vão ser bons, mas o contrário também é verdade. Você consegue entender isso, querido? Amém? Então, amados, nós vamos começar agora a passar por alguns sintomas que muitas vezes esse sentimento de rejeição começa a causar na nossa vida. E eu não sei se você vai se identificar com algum deles na sua vida. Mas se você se identificar, Deus quer curar hoje. Deus quer tirar isso da sua vida e da minha hoje. Amém, amado? Para que nós não vivamos dessa maneira. Amém? Amém. O ponto 1, escreva então, por favor, o primeiro ponto. O primeiro sintoma é rebeldia. No caso, isso é amargura. Sabe, querido, a rebeldia aqui no caso, o que acontece? Muitas vezes eu quero tratar, às vezes eu vejo um irmão ou uma pessoa rebelde, e eu quero tratar a rebeldia da pessoa. E a palavra realmente diz que a rebeldia, no caso, ela é como o pecado de feitiçaria. Então o que a gente faz? A gente vira para o irmão e fala assim: querido, você é assim fisicamente um bruxo, portanto arrependa-se ou morra. Só que muitas vezes, amado, a rebeldia ela é só um sintoma de algo que está na raiz, que necessita ser identificado. Você consegue entender, querido? Amém? Amém. Precisa ser identificado. O que acontece? Alguma coisa aconteceu no passado. Você vai ver uma pessoa muitas vezes dentro da igreja. Aqui na visão você tem escutado que é uma bênção e é necessário que você tenha um discipulador ou uma discipuladora, uma pessoa que caminhe com você. Aí você fala assim: eu não quero saber nada de discipulador não, rapaz, que história é essa? Que história é essa de pastor agora mandar na minha vida? Para com isso, rapaz. Hein? Você consegue entender, querido? Isso são sintomas de algo que aconteceu lá atrás, que está na raiz, mas a rebeldia, no caso, querido, a amargura, que vem de uma arrogância. Você pode reparar que a pessoa, quando ela é rebelde, ela é arrogante. Ela não aceita nada e ela acha que ela é a última Coca-Cola do deserto. Você consegue entender isso, querido? É dessa maneira, querido. É dessa maneira. E o que acontece, amado? Com a dor da rejeição, criamos uma defesa, querido, chamada voto secreto, sabe? E o que acontece é que eu começo a fazer promessas, amado. Que o que acontece? Eu vou fazendo promessas a nós mesmos, a mim mesmo, com o objetivo, preste bem atenção nisso, com o objetivo de não permitir que não me maltratem novamente. Então o que acontece? Eu estou sempre esperando o mal daquela pessoa. Eu sempre espero o mal do meu próximo. Os meus olhos estão sempre maus. Entendeu? Eu tive um problema lá atrás com um pastor que me fez muito mal. Portanto, agora todo pastor que se aproxima de mim é um picareta. E eu não abro meu coração para receber a palavra de ninguém que seja pastor. Você consegue entender, querido? Amém? Você está me acompanhando? Amém, querido? Amém. Então presta atenção, querido. Olha o que aqui diz Salmo 116, o versículo 11. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Querido, o que é isso? O salmista aqui, querido, está falando assim: amado, é o seguinte, não tem como confiar em ninguém.
Não tem como dar um voto de confiança a ninguém. Tem que estar sempre, vem estar com o pé atrás, fica com os dois logo de uma vez. Entendeu? Não aceita o que te mandam fazer, não. Você consegue entender, igreja? Amém, queridos? Amém. Olha só, amado, muitas vezes vemos isso dentro da igreja. Quantas pessoas, amado? Quantas pessoas não querem mais escutar falar em igreja? Se afastaram do Senhor por causa de promessas que pastores fizeram, querido, e essas promessas não se cumpriram. Infelizmente o pastor tomou uma posição, querido, e ele falou em nome do Senhor e não foi o Senhor que falou. Portanto, a promessa não se cumpriu. E aí a pessoa fica chateada com Deus, fica chateada com o pastor, com pastores, fica chateado com todo e qualquer tipo de igreja. Então a pessoa não quer mais escutar falar em igreja, se rebela. Você consegue entender isso, querido? Amém? Você está aqui, querido? Amém? Amém. Então olha o que acontece, eu começo a generalizar, me rebelando contra tudo e contra todos. Você consegue entender? Opa, está falhando aqui. Amém? Amém? Então, amado, presta atenção. Ele passa a não confiar mais em ninguém por causa daquilo que foi ministrado à alma dele, por causa desse sentimento de rejeição. Ele fez na igreja, participou de ministérios, deu tudo que tinha e tudo que ele é. Você consegue entender, amado? Ele se deu para a igreja e lá na frente ele recebe uma pancada na cabeça, querido. E ele começa a criar um sentimento de rejeição, e contra isso, o que ele começa, querido, a fazer, amado, é criar uma defesa. Ele começa, amado, a criar uma defesa. E essa defesa ele começa a ficar rebelde. Ele começa a se rebelar com tudo que é relacionado com a igreja. Você consegue entender isso, querido? Amém? Escreva, por favor, no ponto 2. Fuga da realidade. Isso a gente pode chamar, escreva, escapismo. Isso aqui, queridos, é o seguinte. Eu começo a buscar, para tentar fugir de uma realidade, eu começo a buscar nas coisas. Eu começo a querer fugir e a escapar da realidade. Eu começo a usar alguns métodos, sabe? Alguns métodos como, por exemplo, gastar muito tempo em frente à televisão. Então o que acontece é que ao invés dele assistir televisão, a televisão passa a assisti-lo. Você consegue entender isso, querido? Amém. Amém? E começa, amado, o uso excessivo no computador, na internet. Por quê? Porque ele quer fugir da realidade. E com isso, querido, muitos começam a se enveredar para o mundo das drogas, começam a entrar no alcoolismo, começa, querido, a se viciar, começa a trabalhar igual um condenado. Sabe por quê? Porque ele está tentando fugir de uma realidade. E ele acha que nessas coisas ele vai conseguir suprimento, ele vai conseguir fugir daquela realidade. Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. Amado, este é o lugar onde pensar traz sofrimento. Então a pessoa está sempre querendo fugir. A pessoa que tem um sentimento de rejeição, querido, sempre quando ela se vê diante dessa situação, onde esse sentimento vai se aproximar da vida dele, vai começar a ministrar na alma dele, ele tenta fazer, sabe o seguinte? Ele tenta fugir da realidade. Ele tenta escapar de alguma maneira. Portanto, ele busca refúgio em tudo e em todos. Olha só, querido, Jó foi um homem que sofreu demais. Passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Uma provação, querido, tremenda. E olha o que diz, amado, em Jó 37, 19, a parte B. Pois não somos capazes de pensar com clareza. Ou seja, querido, esse sentimento traz uma confusão mental. Eu começo a não saber mais o que eu penso. Você consegue entender isso, querido? Eu não sei mais o que eu penso, eu começo a querer fugir da realidade.
Eu quero buscar refúgio nas coisas. Então eu começo a buscar, querido, entorpecimentos para a minha vida. Esse sentimento, amado, de rejeição, você começa a querer escapar de tudo e de todos e buscar refúgio em coisas que vão nos afastar mais e mais de Deus. E o que acontece é a consequência, querido. Escreva, por favor, no ponto 3, sentimento de inferioridade. E escreva, por favor, espírito crítico. O que seria isso, querido? Por eu ter um sentimento de inferioridade, eu começo a ter, amado, um espírito crítico tremendo, no sentido do seguinte: a baixa autoestima começa a me afastar, começa a afastar todos os relacionamentos que eu tenho, ou então vai de um extremo a outro, me leva, querido, a me proteger por trás de um comportamento brincalhão. Então eu começo a levar tudo na brincadeira. Sabe como é que é, querido? Eu estou no GE. Aí é trazida uma palavra. Essa palavra começa a ministrar a minha alma. Sabe o que eu faço? Brincadeira. A palavra diz que há tempo para tudo. Para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para tudo, querido. Só que esse tipo de pessoa, o que acontece? Quando esse sentimento de rejeição entra, e começa a trazer esse sentimento de inferioridade, esse sentimento, ele começa a ter um espírito crítico, querido. O que começa a acontecer é que ele começa a brincar com as coisas sérias. Ele começa a brincar com as coisas sérias. Por quê? O ponto anterior é que ele está fugindo. Ele está fugindo da realidade, querido. Ele está fugindo. Como aquilo, querido, como aquilo aconteceu no passado, ele já tomou uma pancada. Agora, como refúgio, querido, tudo agora ele leva na brincadeira para fugir disso. Você consegue entender, igreja? Amém? Amém. Criando assim, querido, sabe o que? Uma relação superficial. Você não consegue entrar na vida dessa pessoa mais. Uma pessoa que entra nesse sintoma aqui, querido, o que acontece é que ele cria uma barreira e você não consegue entrar na vida dela. Você só consegue saber das coisas superficialmente porque ele não permite que você entre. Por quê? Por causa desse sintoma que bloqueia, no qual fechou a porta. Portanto, querido, olha o que diz Provérbios 26, o versículo 18 e 19, diz assim, ó: como o louco que lança de si faísca, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Que é isso, querido? Olha o que a palavra está dizendo, amado. Que esse sintoma, eu faço mal a uma pessoa e digo que estou brincando. Você consegue entender isso, querido? Amém, igreja? Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escreva, por favor, no quarto ponto: autoimagem pobre. Esse sintoma aqui, querido, eu queria que você prestasse atenção, porque esse sintoma aqui de autoimagem pobre, isso aqui é o seguinte: é uma pessoa que ele tenta fazer algo, seja fazer uma prova, seja tentar entrar num trabalho, ou num emprego, numa companhia, ou seja o que for. Ele tentou fazer algo uma vez, não conseguiu. E o que acontece, querido, é que então ele faz o seguinte: eu já tentei. E esse ministrador, no caso, esse sintoma se levanta, falando assim para ele: querido, você vai tentar de novo para quê? Você já fez isso, já deu errado, não funcionou, você não dá para isso, você não presta, portanto volte para o seu lugar.
Você consegue entender isso, querido? Amém? Amém. Então, amado, ele se levanta ministrando dessa maneira. E o que acontece é que assim, amado, nós começamos a perder todas as oportunidades que a vida nos dá. Nós começamos a perder tudo. E entra também, começa a atingir na área financeira. Entra a pobreza material, amado, que pode ser simplesmente o resultado dessa rejeição, desse sentimento de rejeição. Por quê, querido? Porque eu já tentei, então eu já tentei, não consegui, portanto não me sinto capaz. Não me sentindo capaz, as oportunidades da vida vêm, muitas vezes oportunidades de trabalho, para que eu melhore financeiramente e eu não consigo alcançar. Portanto, eu nunca melhoro. Eu só estou naquele nível, é dali para baixo. Você consegue entender, querido? Como é que esse sintoma age? Amém, igreja? Olha o que diz, querido, preste atenção. Olha o que diz 2 Samuel 9,8. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Querido, olha o sentimento dessa pessoa aqui, amado. Olha o sentimento dessa pessoa. Essa pessoa está se comparando a quê? A um cão morto, querido. Amado, você se comparar a um animal já é algo que é inferior ao ser humano. Você consegue entender isso, querido? Amém? Já é inferior ao ser humano. Imagina ainda se comparar, querido, a um animal morto, que não serve absolutamente para nada. É isso que essa pessoa está dizendo aqui. É isso que essa pessoa está dizendo aqui. Sabe, amado? Então presta atenção. Por ter uma imagem pobre de si mesmo, o que acontece é que ele não se sente digno, amado, de ter absolutamente nada, embora Jesus tenha morrido, também para que sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Olha o que esse sintoma impossibilita, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Presta atenção, amado, porque Deus nos quer com uma alma curada, uma alma sarada. E uma alma, querida, a alma curada deseja prosperidade verdadeira. E a prosperidade verdadeira, querido, sabe o que é? É você ser feliz com o que você tem. Não é você ser feliz com a grama do vizinho. Não é você olhar, querido, para a beleza daquele seu patrão que é rico e milionário. Porque você vai olhar na palavra. E se ele não entregar a vida dele ao Senhor, você vai ver qual é o fim dele. E se você continuar perseverando, feliz e contente com aquilo que Deus tem te dado, louvando a Deus todos os dias, o que te aguarda, querido, é a coroa da vida. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Então presta atenção, querido. Eu tenho que querer nem mais e nem menos, mas aquilo que Deus tem para mim. Olha o que diz 3 João 1,2. Diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém, queridos? Então escreva, por favor, no ponto 5, falta de transparência nos relacionamentos. Esse é um outro sintoma, querido, que esse sentimento de rejeição nos traz. Falta de transparência nos relacionamentos. O que acontece é que eu passo a ter desconfiança de todo mundo. Parece que todos são meus inimigos e eu estou contra todo mundo. Você consegue entender? Eu passo a ter um sentimento de culpa. Começo a ter ciúmes. Então presta atenção. Sempre avaliamos o valor que nos dão em cima daquilo que esperamos que nos façam, mesmo sem comunicarmos claramente o que pensamos. Então presta atenção, ou seja, uma relação baseada, querido, simplesmente em o quê? Em receber. Simplesmente em receber. Eu não quero saber de servir. Eu quero saber de ser servido.
não comuniquei nada ao meu irmão que eu não gosto, entendeu? Que fique alisando minha careca. E eu acho que o meu irmão tem que descobrir isso. Querido, você tem que falar. Você tem que falar, meu amado, não gosto que alise minha careca. Consegue entender, querido? Amém? Amém. E a pessoa, amado, quando ele tem esse sintoma, o que acontece, amado, é que ele começa a fazer o seguinte, como eu falei anteriormente, ele só quer receber. Ele não quer servir. Ele quer que sirvam a ele. Ele quer que sirvam. Ele quer que sirvam. Ele quer que sirvam. Entendeu? Aí começa. Puxa vida, ó. Rapaz, o pastor me ligou essa semana, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há pouco tempo atrás, não tem muito tempo não, viu? Há pouco tempo atrás foi inventado algo e aprimorado, sabe? Foram aprimorando e as pessoas têm aprimorado a cada dia mais. Se chama telefone celular. Você já ouviu falar? Já, querido? Amém? Amém. Pronto. Eu não sei se você sabe. Telefone você pode receber e ligar também. Então assim, amado, não ligaram para você? Liga para ele, querido. Amém, querido? Alguém que tem uma alma curada, ele não fica esperando que liguem. Ele mete a mão no telefone e liga, querido. Aquela coisa assim, puxa vida, meu aniversário hoje, ninguém me ligou. Deixa eu fazer uma pergunta, você avisou a quem que é teu aniversário, querido? Essa é a primeira coisa. Não avisei a ninguém não, mas o pastor está pregando lá de vida com vida, o pessoal deveria saber. Querido, você não falou. Você não teve transparência. Como é que você quer que o povo descubra que é teu aniversário? Quer ver uma alma curada agindo? Amém, queridos? Quer ver uma alma curada? É assim, ó. Eu pego o telefone, ligo para o meu irmão e falo assim, e aí, amado, tudo bom? Tudo bem? Pô, tudo na paz? Legal. Olha só, estou te ligando para te dizer que hoje é meu aniversário. Aí o irmão do outro lado, querido, meus parabéns, glória a Deus, que Deus te abençoe. Isso é uma alma curada, querido. Amém, amados? Isso é uma alma curada. Não é a pessoa, amado, que fica remoendo aquilo no coração dela, começa a criar raiva dos irmãos do GE, dos irmãos da igreja, do pastor, porque não ligou para ele, quando eles nem sequer sabiam. Que coisa, né, querido? Você consegue entender, igreja? Amém? Amém. Presta atenção, amado. O que é que diz? Não está aí no boletim de vocês, mas tem um versículo que eu queria que você recebesse. Está em Provérbios 30, o versículo 15, a parte A, diz assim, ó. O sanguessuga tem duas filhas que dizem o quê? Hã? Nada. Que é isso, hein? O sanguessuga tem duas filhas que dizem o quê, ó? Dá. Só quer receber. Só quer receber. Essa pessoa, amado, que ainda não tem a alma curada, que fica chateado, porque ninguém ligou para ela no dia do aniversário. Se você perguntar no aniversário de quem que ela ligou, não teve um que ela ligou. Mas ela quer que todos liguem para ela. Você consegue entender isso, querido? Amém, amados? Glória a Deus. Ponto 6, então, escreva, por favor. Outro sintoma. Perfeccionismo. Não, 5 está aí. É falta de transparência nos relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Então, ponto 6, perfeccionismo. Algumas pessoas olham isso aqui e falam assim, mas pastor, vem cá, perfeccionismo eu achava que era uma coisa boa. Eu achava que era uma virtude. Esse é que é o problema. Perfeccionismo não é virtude, querido. Perfeccionismo não é virtude.
Ué, mas vem cá, pastor, Deus não é perfeccionista? Não. Deus é perfeito. Ele não é perfeccionista. Ao final de cada dia que Deus foi criando, você vai olhar em Gênesis, no final de cada dia, a palavra de Deus era, Deus olhava e falava assim, este ficou bom. Este ficou bom. E vi que ficou bom. Deus não é perfeccionista, Deus é perfeito. Deus é perfeito, é diferente. É diferente, querido. Do perfeccionista, o que acontece é que ele tem exigências, querido, que não tem um fim. Ele exige tanto que aquilo não acaba. Tudo, querido, ainda não é suficiente. E sabe o que acontece? Isso eu vou passando de geração para geração. O avô que é perfeccionista, você vai ver que o pai é perfeccionista e, como consequência, o filho é perfeccionista. Por quê? Um vai exigindo do outro, querido. Um vai exigindo do outro. Um vai exigindo do outro. Um vai exigindo do outro. E é o que a gente vai ver aí, porque o perfeccionista, ele exige dos outros. Olha o que diz Mateus 23:4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Querido, que coisa é essa? Esse é o tipo de pessoa, querido, que por mais que você faça, todo mundo ao redor está assim, rapaz, ficou uma bênção, tá lindo, tá maravilhoso, rapaz, que beleza, glória a Deus. E aí a pessoa que tem esse sintoma chega e fala assim, mas repreenda em nome de Jesus esse mais. Esse mais tem que sair, querido. Você consegue entender, igreja? Esse mais tem que sair. Você dá tudo que você tem. Você dá tudo seu tempo inteiro. Você se dedica. Quando você chega lá, a pessoa... mas dá para fazer melhor. O perfeccionista, ele é dessa maneira, querido. Ele é dessa maneira não só com os outros. Não só com os outros, mas ele começa a se exigir também de si mesmo. Ele começa a exigir de si mesmo. Olha o que aqui diz Romanos 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amado, você sabe quem é que está falando isso aqui? É Paulo, querido. Você vai ver o que esse homem fez. Esse homem, amado, ele escreveu praticamente, as cartas que ele escreveu são praticamente o Novo Testamento inteiro. Quase todas as cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Esse homem fez coisas tremendas em Deus, através de Cristo Jesus. Foi um homem, querido, usado demais por Deus. Um homem cheio de fé, um homem cheio de unção. E ele pausa aqui e fala isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero esse eu faço. Maldito homem que eu sou. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Escreva, por favor, no ponto 7, outro sintoma: timidez. Presta atenção, querido, porque timidez, às vezes a pessoa acha que timidez não é nada demais. As pessoas confundem timidez de uma pessoa discreta e calada. É diferente, tá, amado? Porque uma pessoa discreta e calada, o que acontece é quando essa pessoa ela tem que falar, ela sabe se colocar e sabe se expressar. Ela simplesmente é reservada. Você consegue entender isso? Mas o tímido, querido, ele não fala. Sabe por quê? Ele tem medo de ser rejeitado.
tem medo do que vão pensar dele. Ele não se vê capaz. Então presta atenção, amado, porque timidez não é sinônimo de beleza ou virtude, meu amado. Não é sinônimo disso. Mas sabe de quê? Covardia. E está, sabe aonde, amado? No mesmo nível de todos os outros pecados apresentados, sabe aonde? Em Apocalipse 21:8. Acompanhe comigo. Mas quanto aos o quê? Tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Querido, o que é isso? O tímido, querido, não é uma virtude. Sabe por quê? Essa timidez aqui, querido, a timidez no caso é uma covardia, é um acovardamento. E a palavra diz, querido, que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia e poder no Espírito Santo. Amém, querido? Amém, igreja? Amém. Então presta atenção, porque o tímido, amado, ele perde a oportunidade de falar de Jesus, pois acha que vai ser rejeitado. Quando ele tem a oportunidade de falar de Jesus, ele não fala. Sabe por quê? Porque ele acha que não sabe. E sabe por que acha que não sabe? Porque ele é tímido. Porque ele é covarde. Porque ele se acovarda nesse sentimento. O que acontece é que quando ele está para aprender, que ele escuta alguma coisa que ele não entende, ele não pergunta. Por quê? Porque ele acha que vai ser rejeitado. Ele acha que a pergunta dele é uma pergunta assim, sabe? Sem importância. Afinal de contas, tem outros que podem ter perguntas mais importantes do que a minha. Eu simplesmente queria saber só quem era Jesus. Querido, é para perguntar, meu amado. Se você não perguntar, você não vai saber. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Tem que ser dessa maneira. Então presta atenção. O que o tímido não sabe, e muitas vezes nós não sabemos, é que sempre quando a gente vai falar de Jesus, existem 3 públicos. Você sabia disso? Existem 3 públicos. Existe o que ouve e escuta e aceita Jesus. Você vê que ele aceitou a palavra de quem? Jesus. Então ele aceitou Jesus. Tem o segundo público. O segundo é aquele que ouve e não recebe. A palavra é de quem, querido? Jesus. Se ele não recebe, se ele rejeita quem? Jesus. Não é você, querido. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Você está entendendo, amado? E tem um outro povo, que é aquele que você prega, e ele demora um pouquinho para receber, sabe? Ele tem que digerir aquilo. Sabe? É aquela pessoa que muitas vezes, amado, tem lugares que eu chego para a pessoa, falo de Jesus, a pessoa se quebranta, se arrepende, aceita Jesus e começa a caminhar. Amém, queridos? Tem outros, amado, que eu tenho que caminhar. Eu tenho que jogar semente. Eu tenho que ir lá jogar semente. E vou de novo e jogo a semente. E vou jogando. E vou jogando. E vou jogando. E semeio de manhã, de tarde, de noite. Porque eu não sei qual é que vai frutificar, qual é que vai brotar, qual é que vai nascer. Você consegue entender, querido? Amém? Tem pessoas que precisam um pouco mais de tempo. Então existem esses 3 públicos. O tímido, ele não entende isso. Ele acha que ele fala com a pessoa não recebe a palavra de Jesus, portanto, acabou de rejeitá-lo. Querido, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus falou isso pra gente, querido. Jesus falou isso na palavra dele. Que nós íamos ser injuriados, caluniados. Mas por quê? Por causa do nome dele, querido. Não tem nada a ver com você nem comigo. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então presta atenção, amado, que nós precisamos vencer esse ministrador de caos, que é o sentimento de rejeição. Só se sente rejeitado, amado, quem acha que foi usurpado de algo que tinha direito. Deixa eu falar o que você e eu tínhamos direito. Você quer escutar? Amém. Lago de fogo, morte eterna,
Esse era o direito que eu e você tínhamos. Só que muitas vezes eu acho que eu tenho muito mais direito. E por eu não alcançar, não receber esses direitos, portanto eu me sinto rejeitado. Então repita assim, igreja. Só se sente rejeitado quem acha que foi roubado de algo que tinha direito. Amém, querido? Amém. Então, amado, a grande pergunta é como ser livre desse sentimento de rejeição. Então, olha só, eu quero começar dizendo para você que para se livrar desse sentimento, só vamos conseguir nos livrar dele olhando para o nosso modelo Jesus Cristo de Nazaré. É só olhando para esse modelo. O problema é que muitas vezes nós titulamos como modelo de nossas vidas modelos falidos, querido. Modelos que foram rejeitados. Modelos que foram mortos e já não estão mais entre nós. Jesus esteve morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, querido. Está aqui hoje. Amém, igreja? Amém. Se os nossos olhos não tiverem posto nele, não tem como, querido, esse sentimento de rejeição vai entrar no nosso coração. Você consegue entender? Amém, igreja? Amém. Olha só, meu amado, sabe por quê? Jesus, amado, era alguém com direito a tudo. Ele foi usurpado em todos eles. E ainda assim, não apresentava um fruto sequer de rejeição. Jesus, querido, sabe o que ele fez? Ele rejeitou a rejeição. Que coisa, querido. Você quer um modelo melhor que esse para a minha vida e para a sua? Um modelo que foi rejeitado em todas as situações, em todas as circunstâncias. E sabe o que ele faz? Ele não se deixa bater por isso. Quando a rejeição bate de frente com ele, ele rejeita a rejeição. E a gente vai ver isso. Amém, querido? Presta atenção. Porque a gente vê isso, escreva por favor no ponto 1. Antes de tornar-se homem. Antes de tornar-se homem. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amado, Jesus não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era. Olha só, amado, não lhe faltava absolutamente nada. Uma unidade perfeita com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dominava sobre todas as coisas, estava com Deus desde o princípio da criação. Tudo foi feito por ele e para ele. Herdeiro único, amado do Pai, é o próprio Deus, adorado por todos os anjos, o Todo-Poderoso, querido. Você quer um modelo melhor que esse? Você consegue entender, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, mano. O que acontece? Deus Pai um dia teve uma ideia. Deus um dia teve uma ideia, mano. E quando ele teve essa ideia, ele pensou o seguinte, ele falou assim, Jesus, chega mais. E Jesus falou assim, fala, papai. Ele falou assim, eu tive uma ideia. Eu vou lhe enviar. Para que através de você comece a vir uma nova geração, uma nova raça. Para que se aproximem outros herdeiros. Amém, igreja? Amém. Sabe o que Jesus fez? Jesus amou a ideia do Pai. Jesus amou a ideia do Pai. Esse é o segredo, amado, de se livrar da rejeição. É amar as obras divinas. Você ama, querido, a palavra? Você ama as obras de Deus? Você ama a sabedoria divina? Mesmo que pareçam não fazer sentido nenhum. O que muitas vezes não fazem. Porque a palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Muitas vezes a gente olha e fala assim, como é que eu vou seguir isso? Coisa maluca. Querido, ame a sabedoria divina. Ame a obra divina. Ame a obra divina. Ame a obra divina. Amém, querido? Ame. Simplesmente ame. 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 Então presta atenção, querido.
No ponto 2, escreva o envio. Nós estamos falando que Jesus amou a obra. Olha o que é que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa tremenda. A ideia que Deus Pai teve se cumprindo. E logo depois nós vemos isso, querido. Escreva, por favor, no ponto 3, o preço. E o preço que Jesus teve que pagar, querido, foi alto. Foi um esvaziamento total. Olha o que é que diz, amado. Filipenses 2, de 5 a 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Querido, isso aqui é algo tremendo. É algo tremendo. Alguém que é o Todo-Poderoso, que era adorado pelos anjos, que tem uma unidade perfeita com a Trindade. Querido, abre mão de toda a sua glória, abre mão de tudo isso, querido, para se fazer o quê? Homem. É o Criador, querido, tomando a forma de criatura. Amado, você quer ver mais humildade do que isso? Você está conseguindo entender, igreja? O preço que foi pago? Preste bem atenção, amado. O que aconteceu? Além, amado, de abrir mão de tudo o que se referia ao ser igual a Deus, também viveu aqui experimentando sofrimento, dores, rejeições, desprezo, como todos nós. Contudo, satisfez completamente o coração do Pai, comovendo, não pela beleza da sua glória ou por sua majestade, por isso é apenas consequência da sua submissão, mas pela causa, seu esvaziamento e humilhação. Você consegue entender isso, querido? Amém? Jesus, amado, tinha tudo para ter sentimento de rejeição. Tem outro versículo que não tem aí, que eu acrescentei na palavra. Queria que você acompanhasse comigo. Está em João, o capítulo 1, versículo 11. Diz assim, ó: veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Querido, você quer maior rejeição do que essa? Imagina você, querido, você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho, você voltar para sua casa, para sua família, e os seus lhe rejeitarem, falando assim: não lhe reconhecemos como parte dessa família. Você consegue entender isso, querido? Jesus, quando ele entra no cenário, ele vem para aquele que eram dele desde o princípio. E esses o rejeitaram. Mas sabe por quê, querido, que Jesus não se deixou bater? Não se deixou ser ministrado por esse sentimento de rejeição? Escreva no ponto 4. Sabia o que lhe estava proposto. Sabia o que lhe estava proposto. Jesus passou por isso tudo. Todos os sofrimentos. Tudo que Jesus passou, nós podemos acompanhar nos evangelhos. E preste atenção, querido. O que acontece é que os olhos de Jesus não estavam postos nisso aqui que passa, porque a palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Jesus sabia que a passagem dele aqui, que o que ele estava vivendo era passageiro, era momentâneo. Quanto tempo você acha que você vai viver aqui, querido? Faz um cálculo aí. 50, 60, 70, 80 anos. Faz uma comparação aí dessa quantidade de anos que você pensou com a eternidade, meu amado. Você consegue entender isso, querido? Isso aqui é passageiro. Os olhos de Jesus não estavam postos nisso. Ele sabia o que estava proposto, o que o esperava. Presta atenção no que diz em Hebreus 12, versículo 2b. Diz assim: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você tem ideia, amado, do que está proposto para você?
Amém, querido? Você tem ideia do que lhe aguarda, meu amado? Presta atenção, você sabe o que significa desprezar a afronta? É que Jesus desprezou, querido, toda e qualquer rejeição humana. Não importa a rejeição, querido, que você tenha recebido na sua vida, Deus nunca vai te rejeitar. E os meus olhos, os teus olhos têm que estar postos nisso. Tem que estar olhando para isso. Tem que estar olhando para isso. Amém, igreja? Amém, querido? A única saída para vencer esse ministrador de causa, amado, é copiar o nosso modelo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que diz Hebreus 12, 2a, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Queria passar rapidamente por uma aplicação prática, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Primeira coisa, para que a gente possa copiá-lo, para que nós possamos começar a imitar Jesus. Primeira coisa que tem que acontecer é que nós temos que conhecê-lo. Escreva, por favor. Temos que conhecê-lo. Você sabe o que? Você tem ideia do que é conhecer alguém, querido? Conhecer alguém é você chegar e falar assim: olha, meu amado, muito prazer, meu nome é Zeca, e o seu qual é? Muito legal e tal. E isso não é conhecer, mano. O máximo que isso é uma apresentação. Você eles estão se apresentando um ao outro, mas você não conhece. Para você ter ideia, na palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz conhecer, preste bem atenção, porque a palavra traz um exemplo tremendo. Porque a palavra diz que José, lembra? O pai de Jesus? José não conheceu Maria até que... Você sabe o que é esse não conhecer Maria? Você acha o que? Que José morava numa casa e Maria na outra, eles nunca tinham se visto na vida, é isso? Aqui está falando que eles não tiveram intimidade até que... Você consegue entender isso, meu amado? Então presta atenção, que quando nós estamos falando, quando a palavra diz de conhecê-lo, é de ter intimidade com Deus. É de você saber quem Ele é. É de você procurar conhecê-lo intimamente. Intimamente, querido. Amém, amados? Amém. Olha o que diz João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, amado? Amém. Sabe o que é intimidade, querido? Não é buscar as mãos de Deus, é buscar a face. Amém. É buscar a face, meu amado. É buscar a face. Presta atenção, meu amado. Porque aqui nós estamos falando de para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos seguindo. Então presta atenção que a vida eterna, amado, não é simplesmente uma vida sem fim. Não é só isso, meu amado. Preste bem atenção. Sabe por quê? Os ímpios também terão uma existência sem fim na condenação. Você consegue entender isso, querido? Amém? Mas não terão a vida eterna. O que Jesus chamava de vida eterna, querido, na verdade, no grego essa palavra é zoe, que é a própria vida divina inserida no homem. Você consegue entender isso, querido? Amém? A essência básica dessa vida é conhecer, é experimentar ao Pai e ao Filho. Olha o que diz 2 Coríntios 4,6. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde, querido? Na face de Cristo. A intimidade, querido, está na face. Se você quer ter glória na sua vida, você tem que buscar a face, não as mãos. Amém. Nas mãos, querido. Nas mãos você vai ver as obras, você vai ver alguns milagres acontecerem, mas você não vai ver a glória, você não vai ver, querido,
a vida de Deus fluindo através da tua vida. Para ter isso, querido, tem que buscar intimidade, tem que buscar a face de Deus. Você sabe o que é isso, querido? Presta atenção, porque a palavra diz que Jesus tem uma certa ocasião que ele cura 10 leprosos. Esses leprosos chegaram a Jesus procurando o quê? A cura. Jesus vai e os cura. Vieram buscar o que Jesus poderia dar, vieram buscar as mãos. Jesus pode me curar, então eu vou até ele. E aí Jesus dá um direcionamento a eles. Fala assim: vão ao sacerdote para cumprir o que está na lei de Moisés, se apresentam ao sacerdote para que eles declarem que vocês estão limpos e vocês sejam então reintegrados na sociedade. Amém, queridos? Amém. Todos os 10 foram lá, se apresentaram, foram declarados como curados. Sabe quanto voltou? Quantos voltaram? 1. Somente um quis intimidade. Somente um quis conhecer. Somente um quis a glória. 9 quiseram simplesmente o que Deus poderia dar naquele momento e mais nada. Acabou. Querido, eu não quero mover de Deus momentâneo na minha vida só hoje. Eu quero viver uma vida de glória em glória, de fé em fé, de força em força, querido. Amém, igreja? Amém. É dessa maneira que a gente tem que viver e tem que buscar. É buscar a face de Deus. Não o que Deus pode te dar. Porque a palavra de Deus diz, querido, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém, igreja? Amém. É dessa maneira, amado. Glória a Deus. E esse conhecimento, amado, ele deve crescer. Eu conheço e continuo conhecendo. Olha o que diz Oséias 6, o versículo 3, a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, é uma fonte inesgotável, não acaba nunca. Amém, querido? Ponto número 2, escreva: esvaziar-se. Esvaziar, querido, é abrir mão, desistir, receber como mais preciosa a vontade do Pai, a vontade de Deus na nossa vida. É eu ver que a minha vontade, querido, perto da vontade de Deus é nada. O esvaziar, querido, é eu pegar a minha vontade e cravar na cruz do Calvário, pegar o meu eu, cravar na cruz do Calvário e começar a trazer para a minha vida que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Amém. É dessa maneira que eu tenho que viver, é isso que eu tenho que trazer para a minha vida. Eu tenho que me esvaziar, entendendo ou não entendendo, querido, mas obedecendo. Jesus falou assim: o que eu faço, vocês não vão entender hoje, vocês vão entender depois. Mas os discípulos não deixaram de obedecer. Entendendo, não entendendo, não importa. Querido, Deus não nos chamou para entender. Não se preocupe em entender agora. Você vai entender depois, na caminhada. Amém, querido? No correr, o Espírito Santo vai trazendo revelação, você vai entender lá na frente. Amém? Amém. Obedece, querido. É obedecer. Por quê? Porque, querido, a sua vida não pode estar melhor entregue do que nas mãos de Deus. Amém. Amém, amado? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, olha só, meu amado, preste bem atenção. O que é que diz João 6,38? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Amado, para imitar o caráter de Cristo, eu tenho que pegar todo o meu eu, toda a minha vontade, tudo aquilo que eu acho que é sabedoria, que não é sapiência, sabe? Que eu acho que eu sei alguma coisa, crava na cruz do Calvário, querido. E começa a se submeter a Deus. Começa a caminhar conforme a palavra do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Escreva no ponto 3, por favor. Tornar-se servo como Ele é. Tornar-se servo como Ele é. E sabe como é que Jesus era servo? Você tem ideia, querido? Escreva, por favor. Ele serviu enquanto esteve na terra.
Olha o que diz, amado, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Querido, por que eu acho, se Jesus veio para servir, por que eu acho que eu tenho que ser servido? Se nós estamos falando de imitar o mesmo caráter desse Deus. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então ele não só serviu enquanto esteve aqui na terra, mas escreva, por favor, serve hoje como nosso intercessor. Olha o que diz Hebreus 7,25, amado. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Querido, nós temos um advogado perante ao Pai, nós temos um intercessor, nós temos aquele, querido, que quando Deus olha para nós, Jesus entra na frente. Olha que coisa tremenda. E sabe aquelas áreas que ainda não estão, sabe? Jesus cobre esse espaço, Jesus entra na brecha. Você consegue entender isso, querido? Amém? Nós temos que aprender isso com Jesus. Nós temos que aprender isso com Jesus, querido. Você intercede por quem? Não, presta atenção, eu intercedo por mim mesmo. Que bom, querido. Glória a Deus. Interceda por você mesmo. Mas não esqueça que Deus te deu uma família. Deus te deu uma congregação. Deus te deu um pai espiritual. Você consegue entender, amado? Amém? Deus lhe deu irmãos em Cristo. Ore por esses, querido. Interceda por esses. Interceda por esses. E olha só o que acontece. Ele não só serviu, como serve, como também, escreva por favor, servirá depois de tudo. Olha o que diz Lucas 12, o versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontra vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para si. Olha só aqui. Fará que se reclinem à mesa e virá o quê? Servi-los. Querido, que coisa tremenda. Que coisa tremenda isso. Um Deus, querido, que serve. Por que, Zeca? Se ele é Deus, ele está querendo servir de modelo para mim e para você, para que a gente faça o mesmo, querido. Você consegue entender, amado? É servir, querido. É servir, comece a dar aquilo que Deus tem derramado na tua vida, querido. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreva, por favor, no quarto ponto. O que a gente tem que aprender? Aprender a desprezar a afronta. Muitas vezes, amado, esse ministrador entra na nossa vida. Esse sentimento de rejeição entra porque a gente não consegue desprezar a afronta. Alguém se levanta, faz ou fala algo contra nós e parece que nós nos... parece que a gente murcha, sabe? Parece que eu entro dentro de uma caverna. Eu fico todo ali acoplado, sabe? Jesus não ficou assim, querido. Jesus não agiu dessa maneira. Olha só, querido. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amado, na cruz, Jesus estava sofrendo o pior momento. No entanto, amado, ele faz uma oração por aqueles que o crucificavam. Olha o que é que diz Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amado, uma pessoa para fazer uma oração dessa, para interceder pelos outros dessa maneira, tem que ter uma alma curada, querido. Tem que ter uma alma completamente sarada. Essas pessoas aqui, querido, maltrataram demais Jesus.
Jesus foi espancado, esbofeteado, ele foi cuspido. Aqui na cruz ele estava passando, querido, por causa do que estava proposto. O que aconteceu é que Jesus estava passando na cruz pelo pior momento da vida dele. Desde o início de tudo. Desde antes da fundação do mundo. Sabe quando é que Jesus se desconecta do Pai? Aqui na cruz. Zeca, como é que você pode ter certeza disso? Deus não pode ter contato com o pecado. E a palavra diz que Jesus aqui na cruz, ele recebeu o pecado de toda a humanidade, que ele se fez pecado por nós. Portanto, nesse momento, houve um afastamento de Deus Pai. E é onde Jesus olha e fala: Pai, por que me abandonaste? De toda a surra, de toda a humilhação que Jesus passou, essa foi a pior dor que Jesus sofreu. Foi a pior dor que Jesus sofreu. E no meio dessa dor, ele olha para as pessoas que estavam sendo cooperadores para que aquilo estivesse acontecendo. E Jesus despreza a afronta. Jesus despreza esse sentimento de rejeição. E ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não te conhecem. Eles não te conhecem. Você consegue entender isso, igreja? Amém? Amém? E olha só, querido, escreva por favor no ponto 5. Outra coisa que nós temos que fazer: fixar-se no alvo. Porque na vida, querido, no dia a dia, tem muitas coisas que nos rodeiam. Tem muitas coisas que vêm para nos atrapalhar, para nos embaraçar. E olha o que é que diz Hebreus 12, o versículo 1, a parte B. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amados, tenham a corrida. Nós estamos correndo, amado, uma corrida onde no final, amados, se nós perseverarmos, o que nos espera é a coroa da vida. Amém, queridos? Amém. E Deus espera que nós corramos com perseverança, olhando para o alvo, olhando para aquilo que está proposto, olhando para aquilo que Deus já tem preparado lá na frente. Antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de tudo aquilo acontecer, Jesus vira e fala assim: eu vou preparar o que, querido? Vocês se lembram? Eu vou na frente e vou preparar o que? Morada. Para vocês. Eu vou preparar morada. Eu vou preparar algo tremendo para vocês. Vocês vão ser recebidos com glória. Vocês vão ser recebidos com honra. Vocês vão receber um corpo glorificado. Vocês vão receber, querida, a coroa da vida. Amém, igreja? Amém. É para isso que a gente tem que olhar. Zeca, mas eu fui rejeitado. Eu sei disso, filho. Mas o que Deus está nos ensinando hoje é assim: olha para frente, olha para o alvo, olha para o que te espera. Não olha para isso, porque isso aqui vai passar. Isso aqui é passageiro. Isso aqui passa. Isso aqui passa. Olha para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno, igreja. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Escreva, por favor, no ponto 6. Perseverar para ser coroado por Ele. Esse é o alvo. Esse é o alvo, querido. É perseverar para ser aprovado, para ser coroado. Olha o que é que diz Tiago 1,12, preste atenção: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o que, querido? A coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, querido. Você ama o Senhor, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. Então tem uma coroa te esperando, meu amado. Tem uma coroa de honra te esperando. Tem um lugar de honra. Então, amado, presta atenção. É preciso aprender com Jesus a lidar e tratar as situações de rejeições que sofremos e desistir, querido, de fazer delas algo de tanto valor e guardarmos em nosso coração e começarmos a andar segundo esse sentimento. Amém, queridos? É dessa maneira que Deus espera que nós possamos agir. É nos despirmos de tudo isso. Nos despirmos de toda essa coisa.
Amém, igreja? Amém. Presta atenção, hoje é tempo de vencermos esse ministrador maligno que procura estabelecer uma confusão mental na nossa vida. Eu não sei, amado, o que essa palavra falou no teu coração. Você pode se identificar, você pode ter identificado algum sintoma que você tenha visto que ainda existe ainda na sua vida, que de repente faz parte. O que Deus espera, amado, é que a gente entregue agora aos pés do Senhor Jesus e que a gente possa pôr o nosso foco no alvo que nos está proposto. Olha o que diz Isaías 53, o versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Essa última frase eu quero que você repita. Repita assim: e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Você vai trazer isso para a sua vida. Diga assim: a vontade do Senhor prosperará na minha mão. Agora você pega na mão do irmão que está do seu lado e você diga para ele: e a vontade do Senhor prosperará em tua mão. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Olha o que é que diz Filipenses 2,9. O que é que acontece com Jesus após ter passado por isso e ter desprezado esse sentimento de rejeição? Filipenses 2,9. Pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós estamos imitando Jesus, amém, querido? Amém. Nós estamos olhando para Jesus como nosso modelo, amém? E a mesma coisa, querido, nós temos que fazer. Olha o que diz 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Para que Ele, ao tempo oportuno, vos exalte. Para que Ele vos exalte. Querido, existe uma coroa que está esperando por mim e por você. Existe um lugar de honra. Esse espírito de rejeição, esse sentimento de rejeição entra na nossa vida para impedir que a gente alcance essa coroa, que a gente alcance esse lugar de honra. Você consegue entender, igreja? Amém. E Deus quer que a gente se liberte disso de uma vez por todas. Vamos ficar de pé, igreja, por favor? Em nome de Jesus. Amém.